estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Felipe, tudo bem com você? Neste vídeo nós vamos falar sobre conceito e classificação das lutas. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Vamos lá. O objetivo, então, é reconhecer formas representativas e conceituais das lutas e também compreender a classificação delas. Mas o que nós sabemos sobre lutas? Quais os tipos de lutas que você conhece? Sabe a importância delas na aula de educação física? Já praticou alguma luta? Conhece um pouquinho de alguma delas? E a luta pode estimular a aquisição de valores de convivência nas nossas aulas de educação física? Vamos conhecer um pouquinho, vamos conceituar e classificar as lutas agora. Então vamos lá. O que são as lutas? Vemos este termo sendo utilizado em diversos contextos, seja na luta pela sobrevivência, por um amor pela terra, entre classes sociais, seja uma prática esportiva, tais como o boxe e o judô, por exemplo. Então a palavra luta, ela é utilizada em vários conceitos, não somente na parte do esporte. Nós ouvimos essa palavra luta em várias outras atitudes e atividades. Por essa gama de significados, nos ateremos especificamente às lutas corporais, onde utilizamos o corpo, provenientes da prática da cultura corporal do movimento, que apresenta algumas características de enfrentamento físico direto entre pessoas por meio de regras claramente estipuladas. Então nós veremos o conceito de luta dentro do movimento mesmo, tendo em vista que a palavra luta pode ser utilizada em várias outras coisas. Então vamos lá. Além disso, podemos definir as lutas como práticas corporais com importância histórica e social, com objetivos voltados à oposição de ações entre indivíduos, nas quais o foco está no corpo da outra pessoa e as ações são de caráter simultâneo e imprevisível. Então esta é a definição da luta corporal, da luta como um esporte. Então surgem aqui mais algumas características sobre essas práticas. Então vamos ver quais são. Então quando eu falo de luta, esporte, o foco é no oponente. Eu foco no meu adversário. O enfrentamento é físico e direto, Então quando eu foco no meu adversário, eu elaboro uma estratégia e eu vou para um enfrentamento físico, um enfrentamento direto. Existem regras para esse enfrentamento, cada luta tem a sua regra específica, existe uma oposição entre indivíduos, o objetivo centrado no corpo da outra pessoa e as ações são de caráter simultâneo. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que eu executo alguns movimentos, o meu adversário simultaneamente também está executando movimentos. E temos aí a característica da imprevisibilidade, não temos como prever o que vai estar acontecendo dentro deste enfrentamento. O que seriam essas ações de caráter simultâneo? Então diz respeito às ações realizadas tanto em defesa quanto de ataque. Então, se eu estou atacando, o meu oponente está se defendendo e vice-versa. Não há diferenciação no espaço e no tempo dessas ações. Nas lutas, as ações de ataque e defesa acontecem em todo instante e podem surgir tanto de uma pessoa quanto da outra. Por isso é sempre necessário manter a atenção. Então, vamos focar aqui, nessa ação simultânea, o que acontece? Eu tenho que estar o tempo inteiro atento à movimentação do meu adversário, porque se eu precisar me defender mesmo, simultaneamente ali que eu estou atacando, eu vou ter que fazer e sucessivamente o meu adversário também. Então vamos ver agora um pouquinho sobre o que significa um objetivo centrado no corpo da outra pessoa. O que isso quer dizer na luta?
Então, como o objetivo da luta que está centralizado no corpo da outra pessoa, essa é uma das suas maiores características, pois a diferencia de todas as demais práticas corporais. Nas lutas, o foco está na outra pessoa, que é o alvo das ações, por meio de diferentes estratégias que busca atingir esse alvo. Então, algumas práticas corporais, elas são centradas em nós mesmos, nos movimentos que nós fazemos para nós. A luta, o foco é o adversário. Então, o meu movimento é centrado no outro, de mobilizar o outro, de atacar o outro, né, como um alvo. Então, isso que é o objetivo centrado em outra pessoa. Oposição dos indivíduos. O que isso quer dizer? Os praticantes se enfrentam em caráter de oposição um ao outro, por meio de objetivos que podem variar de acordo com cada modalidade. Esses objetivos podem atingir determinada parte do corpo para pontuar, como no taekwondo, né? O taekwondo tem partes determinadas que eu atinjo do meu adversário, existem diferentes pontuações. Ou segurar a pessoa para retirá-la de um determinado espaço, como no sumô, que no sumô, na regra, eu tenho um espaço delimitado, então o meu objetivo é tirar o meu oponente daquele espaço para que eu possa pontuar, ou aplicar um golpe de estrangulamento no pescoço para finalizar a luta, como no jiu-jitsu. Por exemplo, além de inúmeras outras possibilidades. Então, cada luta ela vai ter uma característica ali específica de oposição entre os indivíduos, de pontuação, de como eu vou buscar ali a minha vitória durante uma partida de luta. O que quer dizer a imprevisibilidade, essa característica, né, da luta também? Então, simultaneamente das ações é uma das responsáveis pela imprevisibilidade, ou seja, aquelas ações simultâneas entre os indivíduos é que traz essa imprevisibilidade na luta. Algumas práticas são mais imprevisíveis do que outras no caso das lutas, pois isso é bastante presente. Uma prova da imprevisibilidade dessas práticas é que em diversas modalidades é possível que a luta se encerre antes do tempo máximo permitido, seja por meio do ippon no judô, uma finalização no jiu-jitsu ou um nocaute no boxe ou no MMA, por exemplo, independente do placar apresentado. Então, isso quer dizer a imprevisibilidade da luta. Né? De repente, num golpe, eu finalizo o meu adversário e toda aquela pontuação que ficou para trás não quer dizer mais nada e a luta se encerra. Né? Esse é o fator imprevisibilidade que existe na luta. E agora que nós vimos tudo isso sobre a luta, chegou o momento de nós fazermos uma reflexão. Então vem comigo aqui. Lutas versus briga, né? Muitas vezes confundimos esse tema de luta com a palavra briga. É muito importante ter clareza que luta e briga são coisas totalmente diferentes e que não tem nada a ver uma com a outra. Enquanto a luta, como vimos, apresenta regras, respeito entre os praticantes e toda uma organização social, as brigas não apresentam regras. São desorganizadas, constituem-se uma maneira violenta de resolver conflitos por meio de ações não épicas e desrespeitosas. Ou seja, brigas são muito diferentes de lutas. Então, dentro de tudo isso, chegou a nossa atividade número 1. Você concorda que é fundamental diferenciar as características de lutas e das brigas, até para evitar o mal-entendido, incompreensões sobre estas práticas corporais? E agora, em uma roda de conversa, vocês vão debater com os seus colegas e o seu professor sobre a diferença entre luta e briga. Agora é com vocês. Vamos lá?
voltamos, pessoal. E aí, como foi compartilhar com seus colegas esse debate tão importante no ambiente escolar? Sabendo diferenciar o conceito de luta e de briga, né? Vendo os benefícios que a luta pode trazer para o ser humano como um todo e os malefícios que a briga pode trazer para o ser humano e para a sociedade como um todo. Espero que tenha sido um debate muito proveitoso e que vocês possam ter trocado várias experiências e informações. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos classificar as lutas, então. Como existe uma grande quantidade de luta, fica muito difícil estudar todas de uma vez. Então, surgiu a classificação como organização das lutas em categorias, que nos ajudam a compreendê-las de modo mais apropriado. Como as lutas possuem características diversas, elas são agrupadas a partir da sua principal especificidade, que é a distância. Então, são inúmeras lutas com inúmeras características que ficaria muito difícil de estar classificando. Então, a classificação que nós vamos apresentar aqui é com relação à distância das lutas. Como existe uma grande quantidade de luta, fica difícil estudar todas de uma vez. Então, surgiu a classificação como organização das lutas em categorias que nos ajudam a compreendê-las de modo mais apropriado. Como as lutas possuem características diversas, elas estão aqui, acompanhem no slide, classificadas por distância. Então, nós podemos observar que existe a classificação de curta distância, maior proximidade entre os indivíduos e ações de agarres, golpes, chaves e outras técnicas. Então, temos aí a classificação de lutas de curta distância. Podemos ver também lutas de média distância, maior distância entre os indivíduos, e as ações são toques, socos e chutes. Temos as lutas de longa distância, distanciamento ainda maior entre os envolvidos, utilização de implementos como a espada, né? Temos lutas também que se utilizam de acessórios. E vemos ali, então, as lutas mistas, né, que podem ter variadas distâncias, né? Mistura de duas ou mais distâncias são consideradas lutas mistas. Ações de agarrões, finalizações, socos e chutes. Então, as lutas são classificadas desta maneira. Vamos ver um pouquinho sobre as lutas de curta distância. Dentro desta categoria estão as ações que ocorrem com maior proximidade entre os indivíduos. Os movimentos de agarre se tornam com bastante frequência. São ações que exigem proximidade para que seja possível realizar os diferentes golpes, técnicas, táticas, chave, entre outras. Então, observem na imagem ali que nós temos, né, o jiu-jitsu, o karatê, o judô, também são lutas de curtas distâncias. Média distância. Alguns exemplos de modalidades de média distância são o karatê, kung fu, boxe, muay thai e entre outros aí, inúmeras outras, né, lutas que possuem média distância. Também podem estar observando ali na imagem. Longa distância, por sua vez, como o próprio nome diz, exige uma distância ainda maior entre os envolvidos. Para isso, é necessário algum tipo de implemento no desenvolvimento das ações, como uma espada, por exemplo. Existem uma série de modalidades que utilizam implementos e podem ser classificados de longa distância, como a esgrima, kendo, kenpo e algumas ações do kung fu, entre outros. E agora chegou a hora de praticarmos mais um pouquinho. Que tal colocarmos a mão na massa? Agora que sabemos um pouco mais sobre a luta, chegou a hora de testar os seus conhecimentos adquiridos. Por que surgiu a necessidade de classificar as lutas? É a hora de você descrever aí no seu caderno e compartilhar com seu colega. Vamos praticar?
Voltamos, pessoal. E aí, como foi classificar essas lutas aí no seu caderno, compartilhar com seus colegas? Essa troca de experiência é sempre muito prazerosa e divertida, não é mesmo? E aí, mas o que nós estudamos então? Nós vimos os conceitos e as classificações das lutas, as suas formas representativas e conceituais, práticas provenientes da cultura corporal de movimento, que se apresentam algumas características de enfrentamento físico direto entre as pessoas por meio de regras claramente estipuladas. E ainda nós vimos a classificação das lutas, que elas são organizadas por categorias que nos ajudam a compreendê-las de modo mais apropriado. Nós vimos que a sua classificação é feita pela distância, curta, média, longa e mista. Aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas para a produção deste vídeo. Neste vídeo nós falamos sobre conceitos e classificação das lutas. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.